Senhor presidente, senador Paulo Rocha, eu quero fazer aqui alguns registros. E o primeiro dele que faço, senhor presidente, é sobre o movimento que estão fazendo tanto os trabalhadores da Previdência, como também os movimentos sociais. Nos últimos dias, vários postos do INSS de todo o país foram ocupados por entidades sindicais, trabalhadores da Previdência, aposentados, pensionistas, estudantes e militantes sociais. Segundo os defensores do Ministério da Previdência, para que ele retorne aos trabalhadores, mais de 100 postos foram ocupados nas últimas 2 semanas. Eles exigem a volta do Ministério da Previdência Social e não aceitam as propostas de reforma da Previdência e reforma trabalhista. Hoje pela manhã, cerca de 10 mil manifestantes, liderados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura CONTAG, tomaram Brasília, as ruas principais, ocuparam o prédio do Ministério da Fazenda e também o prédio do antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eles exigem a volta do dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e também a volta do Ministério da Previdência Social. Como eles dizem, senhor presidente, a Previdência é nossa, não é do governo. O governo é um gestor, simplesmente. A Previdência deveria ser administrada pelo conselho que eu chamo quadripartite, onde estariam lá representantes dos empregados, dos empregadores, dos aposentados e também um representante do governo. Por isso, mais uma vez, eu aproveito aqui para falar no mesmo tom. Devolvam para os trabalhadores o Ministério da Previdência. No longo desses meus 30 anos aqui no Parlamento, eu já discuti, interpelei, questionei todos os ex-presidentes da República, mas nunca pensei que eu teria que um dia vir à tribuna, interpelar, questionar e exigir que o atual presidente da República revogue a decisão que ele tomou e devolva aos trabalhadores o Ministério da Previdência. Os trabalhadores rurais cobram a definição de políticas habitacional no campo e a própria reforma agrária. Da mesma forma, também são contra, repito, o anúncio, como está na ponte para o futuro, que eu chamo ponte para o precipício, da dita reforma trabalhista e previdenciária. As informações que circulam nas redes sociais dão conta que a CONTAG mobilizou hoje mais de 100 mil trabalhadores em todo o país. Senhor presidente, esse é o primeiro registro que faço, cumprimentando a CONTAG. Senhor presidente, quero ainda fazer um outro registro sobre a importância das agendas que os trabalhadores estão fazendo em todo o país, se mobilizando e mostrando seu descontentamento com a situação atual. Vamos começar amanhã, sexta, um grande movimento nacional pelos direitos dos trabalhadores, contra a reforma da Previdência, contra o trabalho escravo, contra o negociado sobre o legislado e também contra a terceirização. Vamos estar coordenando uma frente nacional chamada Frente Ampla Brasil,
que é composta por quem, senhor presidente? Não é nenhum partido, não é nada. É pela frente que Vossa Excelência faz parte, que é a Frente de Defesa do Idoso, que é a Frente de Defesa da Previdência, que é a Frente de Defesa dos Trabalhadores, que é a Frente contra o Trabalho Escravo, que é a Frente dos Trabalhadores Rurais. Então, essas frentes todas articuladas aqui no Congresso, e que a maioria, Vossa Excelência e o senador Sérgio Petecão fazem parte, porque sempre tem lado nessas questões sociais, isso não nos divide com certeza absoluta, eles se articularam, então, tipo numa coordenação, senadora Vanessa, chamada Frente Ampla Brasil, que visa percorrer o Brasil, realizando audiências públicas, principalmente nas assembleias ou no outro espaço, para debater questões como essas que aqui eu listei. Vamos começar amanhã, em Santa Catarina, vai ser na Assembleia Legislativa, às 14 horas. Depois vamos ter um evento semelhante lá em Canoas, Rio Grande do Sul. Vou participar do Congresso dos Vigilantes no domingo e na segunda, de novo, essa frente ampla que reúne, que é suprapartidária, intersindical e luta por causas, se reúne num grande evento em Porto Alegre, na chamada Casa do Gaúcho, onde se espera mais de 2.000 pessoas, líderes de todo o Estado. Depois vamos fazer encontros regionais, tudo nessa ótica. Aqueles que defenderem causas como a Previdência, interesse do trabalhador, combate ao trabalho escravo, o que não aceita o negociado acima do legislado e defender os trabalhadores rurais e os servidores públicos, estaremos juntos. Destaco ainda que em julho o debate será no Ceará, Alagoas será também em julho, no dia 8, Espírito Santo, dia 11, São Paulo, dia 22, em agosto, dia 5, 12 e 19, será Pará, Goiás e Tocantins. Minas Gerais, o debate deverá acontecer no dia 2 de setembro. No Maranhão, no dia 19 do mesmo mês. No Rio de Janeiro, 7 de outubro. Mato Grosso, dia 21 de outubro. Na Bahia, 28 de outubro. E, provavelmente, Rio Grande do Norte, 11 de novembro. Senhor presidente, essas audiências desta frente ampla, que contará com a participação de deputados, senadores, homens e mulheres de todas as idades, pessoas de cabelo branco ou não, de mãos calejadas ou não, participarão também jovens com sede de conhecer a realidade do país. Trabalhador disposto a gritar em pleno, com toda a plenitude de seus pulmões por seus direitos. Todos sabemos que o Brasil está vivendo uma situação alarmante e a história já nos deu provas suficientes de que sempre que o país passa por dificuldades, o sacrifício cai sobre os aposentados e os assalariados. É ela, a classe trabalhadora, que sempre é chamada, como dizem, pagar o pato. Aliás, já estão pagando o pato quando vimos transformarem o Ministério da Previdência um puxadinho do Ministério da Fazenda. É ela que vai pagar o pato se passar aqui o negociado sobre o legislado, que é um ataque mortal à CLT. Senhor presidente, se esse ataque acontecer, teremos dúvida se o negociado não vai anular o que manda a lei, por exemplo, no 13º, nas férias, fundo de garantia, horário do almoço, horas extras, jornada de trabalho. Se o negociado vale, não vale a lei. E a pressão popular, e a pressão do capital sobre os trabalhadores em época de desemprego, todo mundo sabe que é forte. E para não perder o emprego, muitas vezes o trabalhador acaba aceitando uma negociação que lhe traz prejuízo. Por isso, senhor presidente, que nós queremos mais uma vez dizer, nós vamos fazer o bom combate para defender os assalariados do campo da cidade, seja da área pública ou da área privada, seja da área rural ou seja os aposentados ou pensionistas. Vamos fazer o bom combate para defender que o salário mínimo continue crescendo, inflação mais PIB, porque querem tirar o PIB. Quero fazer o bom combate para defender o Fundo de Garantia, que eu sei que já há propostas para mexer no Fundo de Garantia, como também no aviso
prévio de 30 dias, enfraquecendo assim os sindicatos e as centrais. Não vamos permitir nenhuma barbárie contra os trabalhadores do nosso país. Por isso, essas diligências, que poderão acontecer por todas as regiões do país, só tem um objetivo: mobilizar a população no geral, sejam idosos, estudantes, trabalhadores, movimento sindical, sejam as mais variadas frentes, para que todos possamos juntos barrar esse ataque aos direitos da nossa gente. Direitos esses que foram conquistados com muita luta, desde antes de Getúlio Vargas, passando por João Goulart, passando por Brizola, passando por Pasqualini. Vossa Excelência, senador Hermano Ferrer, que é do PTB, sabe muito bem que, queira ou não, PTB e PDT têm uma marca forte quando foi escrito os direitos dos trabalhadores. E como alguém já disse, queira ou não queira, o dia que forem escrever a história desse país e olharem para os trabalhadores, vão ter que molhar a pena, ou seja, a caneta no sangue de Getúlio Vargas, porque ele foi o grande articulador das leis trabalhistas. Enfim, não aceitamos nem que seja retirado nenhum direito dos trabalhadores e dos aposentados, como, por exemplo, mexer na CLT e na reforma e fazer uma reforma da Previdência. Não aceitaremos também o que querem fazer, que é regulamentar o trabalho escravo. O trabalho escravo tem que proibir. Por isso, senhor presidente, quando faço esses registros, eu faço na segurança de que essa Casa haverá de corresponder à expectativa de milhões de brasileiros. Termino, senhor presidente, fazendo mais esse registro, que a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande, FAMURGS, registra, segundo eles, uma queda de 4,89 na receita do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, no primeiro trimestre desse ano. De acordo com o estudo da entidade, as prefeituras gaúchas registraram uma perda de 59,4 milhões em comparação ao mesmo período do ano passado. Nos 3 primeiros meses de 2015, a receita do FPM das cidades gaúchas totalizou 1,216 bilhões. Porém, entre janeiro e março desse ano, o montante foi de 1,156 milhões, ou seja, perdemos praticamente 60 milhões. Conforme o estudo da FAMURGS, essa é a primeira queda dos últimos 7 anos. Desde 2009, o FPM registrava sucessivas altas, se comparado com os anos anteriores. Segundo a FAMURGS, o resultado deve-se à queda da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados que compõem o FPM. O estudo da FAMURGS identificou que a arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, acumulou uma alta de 2,2% no primeiro trimestre de 2016 em relação ao mesmo período do ano passado. Por fim, senhor presidente, o Fundo de Participação dos Municípios é uma importante fonte de receita da nossa gente, dos municípios, composto por 24,5% de toda a arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, e do Imposto de Renda, IR. O fundo é recolhido pelo governo federal e distribuído a todos os municípios de acordo com o número da população. A receita do FPM chega a representar mais de 80% de todos os recursos de algumas cidades gaúchas. Por exemplo, São Pedro das Missões, 84,3%, Lajeado do Bugre, 83,5%. Senhor presidente, eu deixo aqui à disposição de Vossa Excelência esse outro documento que fala da crise econômica, mas não está distante de tudo que eu aqui falei. Aqui nós enfatizamos que não há motivo nenhum de fazer a reforma da Previdência. Com dados e números que eu vou deixar na mão de Vossa Excelência, nós, se cobrarmos as dívidas daqueles que estão devendo de fato, não é dívida do tempo de Rio, da Ponte Rio-Niterói, de Transamazônica, de Volta Redonda, da construção de Brasília, não. Dívidas recentes, se cobrarem como deve ser cobrado, dá para arrecadar 1 trilhão,45 em reais.
Veja bem, R$1,5 trilhão de reais, praticamente, né? E que daria para arrecadar em torno de 500 bi ainda por ano, se fosse feito a cobrança devida, inclusive nos contrabandos. Outro tema, senhor presidente, que tem preocupado muito o Brasil, e aqui os dados agora é do Diese, é quanto à flexibilização da CLT e todos aqueles artigos que aqui eu falava, que estão unindo os trabalhadores de todas as centrais, todas, não tem uma que esteja fora, nesta caminhada a nível nacional. Quando nós devíamos estar preocupados em diminuir a taxa de juros, taxar, por exemplo, as grandes heranças ou grandes fortunas e buscar fiscalizar, arrecadar, combater o fraude daqueles que não pagam corretamente o que deve em matéria de impostos e tributos. É esse, senhor presidente, um documento que eu deixo em mãos de Vossa Excelência. Não vou ler ele porque, na verdade, ele reúne tudo aquilo que aqui eu falei e demonstrando as minhas preocupações e, por isso, essa frente ampla que faço parte, repito, senhor presidente, porque às vezes cria-se uma confusão, achando que está se criando outro órgão. Ninguém está criando nada. As frentes existem. A frente da Previdência, a frente do trabalhador, a frente do trabalhador rural, a frente do aposentado, a frente contra o desemprego, a frente contra o trabalho escravo. Então, o nome Frente Ampla é porque ela unifica todas essas frentes nessa caminhada a nível nacional em defesa do povo brasileiro. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, agradeço a tolerância de Vossa Excelência. E considere na íntegra os meus pronunciamentos. Perfeito.